Seja muito bem-vindo ao podcast Pretexto. Eu sou o Matheus Vasconcelos, estou aqui com meu amigo co-host desse podcast, Pastor Diego Ramos. Pastor, seja muito bem-vindo aí. Como é que a gente apresenta? É bem-vindo? Como é? É isso aí. Uhum. E aí, pastor, como é que tá? Beleza? Você está assumindo o papel de dono desse podcast, né? Então, seja muito bem-vindo. Eu sou só convidado aqui. Ah, eu sou a mesma pessoa do podcast passado, para quem não estiver me reconhecendo, eu só dei uma cortadinha na cabeça, no cabelo, não na cabeça. Mas um prazer estar aqui de volta para o nosso segundo podcast, nesse tema de teologia bíblica. A gente estava conversando, digamos, acho que como é a primeira temporada, a gente podia ainda continuar a fazer algum comentário de apresentação. Uhum. Ah, a gente está começando essa dinâmica aqui, a gente está aprendendo junto com vocês, estão aprendendo a nos ouvir, não é? Então, eu quero me apresentar um pouco, eu sou o Matheus e junto com o pastor Diego a gente está trabalhando aqui nessa iniciativa para difundir teologia bíblica, para difundir uma paixão que a gente tem em comum, que é o estudo das escrituras, pesquisas acadêmicas, algum material mais de teologia bíblica, né? Como foi o episódio, o tema do nosso episódio passado. Sou casado com a Casey, sirvo como pastor na igreja, sou professor de seminário e também estou trabalhando aí com difundição de conteúdo na internet, né? Acho que algumas informações novas aí sobre mim que não falei Uhum. no podcast passado. Eu também não falei sobre a minha família, também sou casado há 17 anos, com minha esposa Kézia, tenho duas filhas. É, atualmente estou morando nos Estados Unidos, mas não deixo de querer contribuir com a causa do reino aí no Brasil. Muito legal, muito legal. E no tema de hoje, ó, continuamos na primeira temporada, trabalhando teologia bíblica. No encontro passado, nosso podcast passado, na verdade, nós trabalhamos alguns conceitos pré-textuais. Estava tentando fazer aqui um Exatamente. trocadilho, né? Algumas Uhum. informações que antecedem a chegada ao texto, sobretudo na construção da teologia bíblica. E hoje a gente tem um tema. Qual é o nosso tema de hoje, Diegão? Hoje a gente vai começar uma construção de uma teologia bíblica, Uhum. e especialmente focando em um primeiro tema importante na teologia bíblica, que é o tema do lugar sagrado. E a gente vai discutir como é que esse tema se desenvolve ao longo das Escrituras, começando desde o Jardim do Éden, indo até o livro de Apocalipse, e a gente vai procurar explorar os diferentes desenvolvimentos desse tema aqui na teologia bíblica. Legal, então, se você tem dúvidas, a gente em breve vai tentar criar algum canal de comunicação mais direto com vocês, talvez um e-mail, ou aqui mesmo, a gente já tem pela própria plataforma que a gente está hospedando aqui esse podcast, você pode comentar, você pode interagir, para que a gente saiba que você chegou até aqui, que você está sendo edificado por esse material. Então, vamos começar a ir falando um pouquinho, então sobre o lugar sagrado, construção da teologia bíblica. É, Pastor Diego. ah, Antes da gente entrar de fato no tema do lugar sagrado, uma coisa que a gente tem que estabelecer é como é que a gente extrai esses temas importantes da teologia bíblica. A gente falou no podcast Interessante. passado que uma das distinções da teologia bíblica para a teologia sistemática é que na teologia bíblica você extrai temas a partir do próprio texto, você utiliza a linguagem do próprio texto para estabelecer essas categorias que você vai estudar o desenvolvimento dela ao longo do progresso da revelação. E como é que a gente, por exemplo, extrai temas da teologia bíblica, como, por exemplo, o lugar sagrado que a gente vai explorar hoje? Eu Uhum. acho que dos recursos que me ajudou muito nesse sentido, e a gente tem aqui feito essas indicações de leitura desde o primeiro podcast, vários recursos que nos ajudaram. Um desses que me ajudou nesse desenvolvimento da teologia bíblica foi o livro do Desmond Alexander. Eu acredito que tem em português Do Paraíso à Nova Jerusalém, ou Do Jardim do Éden à Nova Jerusalém. Eu sei que tem um do Paraíso à Terra Prometida, que é a introdução do Alexander ao Pentateuco, mas Uhum. tem um outro livro dele que é bem fininho. Eu posso até pegar aqui para a gente ver. Ah, Pega aí, tá na minha outra prateleira. Só um instantinho. vai lá. Esse livro aqui, eu acho que eu já vi essa capa em português, do Éden à Nova Jerusalém,
que é uma teologia bíblica bem fininha, bem introdutória, mas ele tem uma pegada interessante, que é que ele começa, ele estabelece os temas da teologia bíblica que ele vai explorar, começando do fim. Isso é Legal. interessante, porque uma das coisas que a gente precisa explorar na teologia bíblica é qual é o propósito, das Escrituras, qual é o propósito de Deus na história. E como é que a gente Uhum. define esse propósito? A gente define esse propósito observando o cumprimento dele. E a Uhum. Bíblia nos dá um conhecimento, não apenas da história, mas também um conhecimento do fim, de quando Uhum. esses propósitos de Deus serão cumpridos. Então, se a gente tem um acesso ao fim, ao cumprimento dos propósitos de Deus, a gente pode pegar esses propósitos e voltar para o começo e ver como Deus foi trazendo a cumprimento esses propósitos. Uhum. Então, ele começa a partir do livro de Apocalipse, a partir especialmente do final da história, com o período do milênio e até um pouco antes disso também, dentro de todo o livro de Apocalipse, e aí ele volta para Gênesis. E isso é uma pegada muito interessante, que eu acho que ele fez e que nos ajuda a entender esse propósito da teologia bíblica. E um professor meu, Dr. Barrick, é, isso não é algo original dele, mas há outros autores que perceberam essa Uhum. relação de quase espelhada entre o fim e o começo. E Uhum. tem dois termos técnicos que são usados para isso, que é a ideia da escatologia e a conexão com a protologia. Não, Uhum. não está falando de proctologia, não. Proctologia É é outra outra coisa. ciência, mas protologia, o estudo das primeiras coisas, e Aham. escatologia, o estudo das últimas coisas, e elas são, de certa forma, espelhadas. Você tem uma como se fosse uma inversão, um paralelismo inverso entre o começo e o fim, e relações de temas entre o começo e o fim, que funilam na pessoa de Jesus Cristo no meio desse paralelismo. Então, é muito interessante a gente observar isso. E tem um outro livro que também me influenciou muito em relação a isso, que é um livro que é pouquíssimo conhecido, dos anos 80, de um autor também pouquíssimo conhecido chamado Warren Gage, que é o Evangelho de Gênesis, o Evangelho em Gênesis. E ele Uhum. faz essa relação entre a escatologia e a protologia, entre o começo e o fim. E aí eu acho que esse é um princípio muito interessante, de a gente discerne o propósito de Deus no fim e volta para o começo. Então, só para situar aqui o nosso ouvinte, uma das propostas da teologia bíblica é trabalhar em procura de um centro unificador. A gente apresentou que não necessariamente precisa haver um único centro unificador, mas que podem haver vários centros unificadores, vários temas que perpassam por toda a escritura. E aí, como o pastor Diego colocou para a gente, uma das maneiras de descobrir essa transversalidade de um tema por toda a escritura é percebendo a relação entre o início das coisas do começo, né, a Uhum. protologia, né, e o início de como as coisas terminam, o que nós conhecemos mais popularmente como escatologia. Então, essa é uma das maneiras que a gente tem para descobrir a um desses temas, né? A gente, na verdade, vai trabalhar aqui ao longo dessa primeira temporada vários temas a de teologia e, de alguma maneira, essas relações, essa maneira de enxergar pode ser bem benéfica para a nossa metodologia, eu vou dizer assim, aqui no podcast. E aí, a gente estava até comentando aqui um pouquinho sobre esse quiasmo que mostra, né? Não sei se quantos dos nossos seguidores estão familiarizados com a estrutura quiasmo. Eu acredito que a maioria. Mas se você não sabe o que é um quiasmo, a gente vai te explicar. E aí você pode também indicar aí no comentário aqui desse vídeo. Pastor Diego, o que seria então um quiasmo e como a gente pode perceber essa estrutura que nos ajuda então a perceber essa conexão entre começo e fim das escrituras? Então, um quiasmo, essa palavra ela vem da palavra, da letra chi em grego, que é o equivalente ao nosso X. Então, ele é basicamente
uma figura de linguagem, uma estruturação retórica, onde você tem um paralelismo, só que ao invés das ideias serem paralelas A, B, você tem A, B, B, A. Você tem essa inversão, você tem um centro. Nesse quiasmo, ele forma como se fosse um dos lados da letra X, com um centro que seria o ponto de foco. Então, por exemplo, nessa construção de teologia bíblica, a gente pode enxergar alguns pontos desse quiasmo. Por exemplo, a gente tem em Gênesis capítulo 1, versículo 1, você tem a criação. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, você tem a nova criação. Em Gênesis capítulo 1 e 3, você tem a luz de Deus. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 23, capítulo 22, 25, você tem também, novamente, uma luz da parte de Deus. Então, É, em- só para o Uhum, pessoal ir acompanhando, então, seria lembra, o quiasmo geralmente a gente define as partes constituintes dele por meio de letras. uhum, Então, na ponta do nosso, uma das partes do X, eu gostei dessa, uma das uhum. partes do X, na ponta então seria A, sendo criação, e A aqui embaixo, em Não. Apocalipse também, a nova criação. O B então seria luz de Deus, e B em Apocalipse seria luz de Deus, em Apocalipse 21, 23. Qual seria então o Você não. C Não, dessa? você poderia, talvez não necessariamente o centro seria o C, você pode ir mais Sim, profundamente, sim, sim. você tem a ideia de governo humano, por exemplo, já em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a ideia de Deus dando ao homem Sim. o controle, o governo, a autoridade sobre a terra como seu representante. E você tem também em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, a ideia do governo humano também, no caso com Jesus, um Uhum, governo compartilhado com com o seu povo. E uhum, aí você tem a ideia de maldição, você tem também maldição em Apocalipse, você tem um velho Éden e um novo Éden também em Apocalipse, e você tem a maldição e o fim da maldição, aliás. uhum. E aí no centro de tudo isso, se a gente for voltar, você tem Cristo, a pessoa de Cristo, como sendo aquele que é o segundo Ponto Adão, focal, é, né? é o, o ponto focal, é o segundo Adão, que vai fazer toda essa transformação da velha criação para a nova criação, da maldição para o fim da maldição, do governo humano corrupto para o governo humano perfeito nas mãos do homem Jesus Cristo. Então você tem Cristo como sendo se fosse só três itens, A, B, C, você teria Cristo como sendo o C de centro, de certa forma, da teologia bíblica nesse Uhum. sentido. Muito legal. Então, a partir dessa construção, a gente percebe, então, a conexão que existe entre os temas e como a história, na maneira como Deus a conduz, ela é amarrada dentro desses temas centrais. Né? Enquanto eu estava falando, eu me lembrei da árvore também, né? A árvore da vida aparecendo Exato, nos exato. dois lugares e uma coisa nesse sentido. Tá bom. Então, entrando agora no lugar sagrado, certo? Uhum. Como um dessas temáticas que perpassa toda a escritura, como um desses temas possíveis para a teologia bíblica. O que a gente poderia falar sobre lugar sagrado? Quer começar? É, então, começando com essa ideia, por exemplo, do fim, a gente encontra em Apocalipse capítulo 21, você tem a ideia do novo céu e da nova terra, e um dos pontos é: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Você tem a ideia de Deus habitando com o seu povo, você tem um lugar sagrado, você tem a Nova Jerusalém como sendo esse lugar sagrado, então você tem a ideia no fim, já de um lugar sagrado. Então, como é que a gente, partindo desse princípio de que Deus, como Senhor da história, a estruturou de uma forma específica a mostrar essas conexões, de que isso não é apenas uma construção literária, por exemplo, de você ver uma relação de um tema aqui com outro acolá, lá um no começo e outro no fim, mas de fato a forma como Deus, na sua providência, ordenou a história, como é que a gente vê isso no começo, né? Como é que a gente vê essa ideia do lugar sagrado no começo? E a ideia do lugar sagrado no começo é o próprio Jardim do Éden, que é o lugar sagrado de Deus no começo. É a primeira instância desse tema
é, no progresso da revelação. E aí Uhum, você tem a primeira noção de lugar sagrado no próprio Jardim do Éden. uhum, Então, é a primeira, é a primeira coisa que a gente vê. O Jardim do Éden não deve ser visto apenas como uma fazenda, como um pomar, mas como um santuário de Deus, uhum, onde Deus habita com o homem. E esse propósito, ele vai ser que foi é, que foi alterado por causa da queda do homem, ele vai ser restaurado. No final, Deus habitará com o seu povo. Ele estará no meio, ele terá o seu tabernáculo no a meio do linguagem seu de povo. aliança, né? Eu serei o seu Uhum, Deus, vocês uhum. serão o meu povo. Então, a Exatamente. ideia de Então, habitação. se o Jardim do Éden não é apenas uma fazenda, um pomar, mas a ideia desse protótipo ou arquétipo de um local onde Deus habita com o homem, a gente pode observar algumas coisas, alguns temas no livro de Gênesis que a gente não enxerga claramente apenas lendo o livro de Gênesis. A gente precisa de toda a revelação de Deus para poder Uhum, enxergar em retrospectiva algumas dessas coisas. A ideia, por exemplo, da entrada do jardim pelo leste, que é guardada também por querubins. Então, esse é uma característica do Jardim do Éden que ela é replicada novamente em outras instanciações do lugar sagrado nas Escrituras, por exemplo, no tabernáculo, no templo. Existe essa ideia da entrada pelo lado leste, essa ideia de uhum, querubins uhum, guardando a entrada para a presença de Deus. uhum, E você tem outros elementos, por exemplo, a árvore da vida uhum, que é repetida posteriormente em outros também, outras instâncias do lugar sagrado de Deus, como no tabernáculo, na figura da menorá, que é como se fosse uma árvore com vários galhos. A própria ideia da função do homem dentro desse jardim de cultivar e guardar, embora não seja exatamente a linguagem que é usada para o sacerdote futuramente no tabernáculo, mas sim, existem também essa ideia de o tabernáculo, dos trabalhadores do tabernáculo, eles cultivam, eles protegem, eles guardam esse uhum, tabernáculo de Deus. Então, a própria ideia de Deus andando no jardim do Éden com o homem, em comunhão com o homem, é uma ideia muito interessante, que também é repetida, como você falou aí, Mateus, como uma linguagem de aliança, de Deus habitando com o seu povo, de Deus estando junto com o seu uhum, povo. Essa é a promessa que é feita a Abraão, por exemplo, que é uma forma de restaurar essa comunhão, esse fato de que Deus habitava com Adão e Eva logo no início e estava em comunhão íntima com ele. Então, existem relações interessantes que a gente pode ver se desenvolvendo depois nas escrituras. uhum. Aí, acho que uma coisa interessante é essa ideia das limitações do Éden, que a gente vê aqui em Gênesis, né, para a forma como isso é cumprido em Apocalipse. Então, a ideia é que quando o Senhor estabelece essa soberania mediada, ele Sim. continua sendo soberano, mas escolheu exercer sua soberania por meio da sua imagem e semelhança, por meio de Adão e Eva. E à medida então que eles exercem essa função de governar e de sujeitar a terra, a ideia é que os limites do jardim eles eram estendidos, né? Uhum, exatamente. Eles são fecundos, eles devem crescer, devem multiplicar, devem encher a terra, devem dominar a terra. É uma linguagem que acontece em Gênesis, mas que por conta do pecado, em Gênesis capítulo 3 essa a promessa, o mandato de Deus, por assim dizer, não é Uhum, consumado nesse momento, entende? exato. Mas quando a gente olha para o Apocalipse, a gente já tem uma perspectiva mais cósmica da coisa. Agora, a habitação de Deus agora, ela agora ocupa tudo, não é só mais um jardim no Éden, mas agora é toda ela invade a realidade. Que seria a expectativa do Éden, né? Mateus, tu fala aí a palavra cósmica aí, essa palavra é uma palavra interessante, Aham, entendendo ela como sim, a glória de Deus sim, preenchendo todas as sim. coisas. O Eugene Merrill é uma das as pessoas Uhum, que utiliza a palavra
microcosmo. Então, o Jardim do Éden é como se Uhum, fosse um microcosmo do projeto de Deus para toda a criação, de que toda a uhum, criação fosse, à medida que o homem multiplica e enche a terra, a sua glória por meio do seu representante, feito à sua imagem, uhum, também vai encher a terra juntamente com isso. E aí ele aplica essa ideia de microcosmo também do que Deus faz com a nação de Israel, também uhum, sendo esse uhum. microcosmo para aquilo que vai ser expandido para todas as nações. Então, esse é Eu um acho que ponto até muito na igreja interessante. ele também fala que a igreja é um protótipo de microcosmo Uhum. também. Não, não, né? Isso, não sei se estou enganado. Eu sei que o Vlach fala um pouco disso, Aham, mas o Eugene Merrill, eu não sei se a ideia se origina antes dele, mas ele é uma das principais pessoas, pelo menos dentro do uhum, meio evangélico, uhum, que utiliza essa linguagem de microcosmo, de você tem uma ideia inicial que precisa ser expandida. E aí, esse propósito de expansão, ele é inicialmente perturbado por causa da queda do homem. uhum, E aí você tem uma perda do acesso do homem a esse lugar sagrado que precisa ser recuperada. uhum. E você tem, já no livro de Gênesis, esse anseio do Sim. homem pela presença de Deus, Uhum, de buscar desenvolver lugares onde ele tem comunhão com Deus. E isso é uhum, visto, por exemplo, na própria ideia de altares provisórios que a gente vê dentro do livro sim, de Gênesis. Então você sim. tem vários altares provisórios, como Caim e Abel, no fato de que eles fazem sacrifícios, pressupõe a presença de um altar onde esses sacrifícios eram feitos. Uhum, Noé, logo que ele sai da arca, ele também faz sacrifício. Você tem Abraão estabelecendo um altar provisório em uhum, vários pontos da terra que Deus promete para uhum. ele. E os patriarcas também fazendo essa mesma coisa, de tendo esse lugar de comunhão com Deus, um anseio como se fosse um anseio para o Pra voltar, retorno né? ao Éden, né? Uhum, Já é visto desde o começo, uma uhum. vez que esse acesso ao lugar sagrado é perdido. Legal. E eu acho que isso nos leva então para o próximo ponto aqui dessa jornada, que Uhum. seria o tabernáculo, né? Uhum. Então, vocês lembram do contexto? O povo está no Egito, o Senhor levanta Moisés para libertar o povo. Então, dentro das prescrições que o Senhor oferece para Moisés, tem a construção do tabernáculo, que está dentro de um passo importante para o rumo do plano que o Senhor tem para a terra, para que ela se transforme no seu lugar de habitação. Até já conectando com João lá na frente, né? Sempre tem a ideia da tabernaculação de Cristo, ele tabernaculou entre nós. Então, Uhum. essa ideia de que Deus viria. A ideia aqui é que a graça de Deus ela é revelada, porque quando ele expulsa o povo do Éden, ele vê, ele percebe esse anseio de retornar ao Éden, ele não simplesmente deixa o homem entregue às suas próprias tentativas de trabalhar com isso, mas ele mesmo estabelece um padrão, que seria então um tabernáculo, onde ele viria e habitaria no meio do seu povo, para ser aquele que a gente até, o Diego falou, citando aí o Merrill, sobre a ideia de microcosmo, né? Então, a importância do tabernáculo é percebida principalmente até pela quantidade de capítulos, né, que são dedicados à sua descrição, à sua construção. A gente tem grande parte do livro do Êxodo, acho que a maior parte ali da segunda metade, depois das leis, né? Ah, acho que é o capítulo 25. Deixa eu dar uma pescada aqui. Isso, capítulo 25 em diante, a Até o gente tem 31, até isso, a gente tem aí grandes descrições sobre o tabernáculo. Como é que a gente poderia então pensar, Diego, o que você acrescentaria ainda nessa noção de tabernáculo como essa habitação de Deus, Deus vindo é. para o meio do povo? Uma coisa que é importante ter em mente em relação ao tabernáculo no livro de Êxodo,
você mencionou a importância dele, não somente na quantidade de capítulos da sua descrição, mas também na quantidade de capítulos na sua execução, na sua Sim. construção. O Mas uma coisa detalhamento, importante. né? Isso. Mas uma coisa importante a se destacar em relação a isso é que é explicitamente dito que o tabernáculo que Moisés deve encomendar a sua construção, ele é especificamente construído de acordo com o modelo que é entregue para ele de um tabernáculo celeste. Então, Uhum, a ideia, o tabernáculo é como se fosse, de fato, uma, um, um prenúncio da descida da presença de Deus com o homem novamente. E aí, eu acho que a nossa mente a nossa mente ocidental muitas vezes julga, ou às vezes até influenciada por um certo nível de platonismo, julga uhum, essa ideia do judeu, do israelita indo para o santuário como sendo uma coisa inferior de um local físico onde o homem vai se sim. encontrar com Deus. Mas quando a gente entende o tema, esse tema do lugar sagrado, dentro da teologia bíblica e como o tabernáculo ele é mais um estágio dentro dessa construção desse tema, a gente precisa olhar para o lugar sagrado no tabernáculo e posteriormente também no templo físico, não simplesmente como uma visão inferior Uhum, de adoração. uhum, Quando o israelita ele ia para o templo, ou para o tabernáculo, ele uhum, ia com a ideia de um anseio de algo que foi perdido. uhum, Do Jardim do Éden, do acesso o acesso direto à presença de Deus que foi perdido. Então, havia esse fator, eu diria, psicológico na chegada ao tabernáculo, de Deus colocando uma expectativa de uma restauração daquilo que foi perdido. Então, isso a gente não deve ver o local físico do tabernáculo como uma coisa negativa, mas algo que é planejado por Deus, uhum. de acordo com o modelo celestial, para colocar no anseio do homem esse desejo de retornar aquilo que foi perdido, que foi o acesso direto à presença de E Deus. aí eu Então, acho acho que que. nesse sentido, até o termo tenda do encontro, ele é Hum, bem significativo, porque sim, ele sinaliza essa ideia de um encontro que Deus convida o seu povo para ter com ele, né? Eu acho que é muito significativo essa é, perspectiva que a gente. Até porque, assim, a gente, talvez alguém pode ser tentado a pensar, pensando agora mais de um ponto de vista mais prático, de que isso seria mero formalismo religioso, não é? uhum, Isso isso. seria mero formalismo religioso, seria uma prática litúrgica que não é tão honrada quanto a prática de um coração sincero, né? Uhum, Naturalmente, eu acho que algumas pessoas seriam tentadas a pensar a partir desse prisma, né? Só que, mais uma vez, é o que você falou aí, é a gente ler os eventos sem a ótica e sem respeitar o contexto em que eles estão inseridos. Entende? A gente está uhum. lendo por uma ótica agora a pós-moderna, até eventualmente neotestamentária, tá? Mas dentro do contexto, o ato de um israelita ir para a tenda do encontro, para o tabernáculo, era extremamente significativo dentro da fé veterotestamentária, dentro da experiência religiosa judaica, né? Que não, mais uma vez, a gente enfatiza isso aqui, né? Não deve ser menosprezada, não deve ser lida como se fosse mero formalismo religioso. De fato, não é esse o caso. É, e até você falou da tenda do encontro, ou algumas traduções, por exemplo, a tenda da congregação, que é essa ideia de Aham, se aham. juntar a Deus, não é meramente uma reunião De pessoas, do né? povo de Deus, mas a Sim, reunião do povo de Deus com o seu com, Deus. com seu Deus. A própria mobília do tabernáculo, ela traz essa ideia de um encontro, de um convite para estar à mesa com Deus. Você tem os pães, você tem a bacia para lavar as mãos, que eram coisas típicas de uma casa
Sim. também, onde você tem um anfitrião convidando um hóspede a participar dessa comunhão com o seu hóspede. A própria preparação para receber, né, o incenso, toda aquela coisa, enfatiza aí um elemento de hospitalidade, por assim dizer, do Exatamente. Senhor para com o seu povo. Tem, tem um, é, tem um autor que não é um autor evangélico, ele eu acho que ele, inclusive é professor de Harvard, que é o John Levenson. Ele tem um livro, um artigo, na verdade, O Templo e o Mundo, em português. Não, Uhum, não existe o artigo em português, mas ele sim. fala uma coisa muito interessante. Eu acho que vale a pena citar aqui. Eu vou traduzir aqui em cima das buchas mesmo. Então pode ser que eu tropece aqui um pouquinho. Mas o que ele diz é o seguinte: o templo oferece à pessoa que entra nele para adorar a oportunidade de se elevar do mundo caído e participar do jardim do Éden. O templo é para o espaço aquilo que o Shabat é para o tempo. É uma, é Legal. uma, é uma rememoração da dimensão protológica daquilo que havia no início, Sim, é, que está que está envolvida em uma realidade mundana, não no sentido mundano negativo, mas numa sim. realidade terrena. Criacional, Então, terrena, né? é isso. Então, é um mundo mais elevado em que o adorador ele entra e deseja habitar para sempre. E é por isso que você vê nos Salmos, por exemplo, eu gostaria de habitar nos teus átrios para sempre. Perfeito. Salmo 23 mesmo, Mais vale versículo um dia em tua 6. casa do que mil em teus lugares, né? Exatamente. Essa ideia de que quando o adorador entra nesse espaço, ele tem um pequeno gosto daquilo que era a comunhão com Deus no Jardim do Éden e uma Uhum, expectativa daquilo que ela vai ser. Então, eu acho que a gente perde muito disso quando a gente adiciona uma dimensão platônica de que sim. aquilo que é material é negativo e aquilo que é espiritual é positivo. Esse dualismo aí é um dualismo que a gente precisa rejeitar. Uhum, Então a gente vê no tabernáculo muito mais do que aquilo que normalmente é visto na forma como ele é abordado, como simplesmente uma versão inferior de adoração que a gente precisa se desfazer dela, né? sim. Eu gostei demais dessa. O tabernáculo é para o tempo, para o espaço que o Shabá é para o tempo. Uhum. É uma, é Aquele, uma conexão bem é, precisa. É uma forma, uma analogia muito didática de exato. perceber o Eu papel gosto. do Uhum. tabernáculo na fé de Israel. Uhum. Eu acho que isso, então, nos leva para um próximo ponto. Não sei se você queria comentar mais uma coisa ainda sobre tabernáculo, mas acho que as coisas Não, não, principais são essas. E aí, avançando na história da redenção, a gente tem a migração dessa habitação de Deus do tabernáculo para o templo, né? A história do templo ela é uma das mais significativas da construção. Ela está em um contexto de aliança davídica, né? Uhum. E isso é importante para o final, é importante a gente compreender, sobretudo, essa parte de aliança davídica, porque uma das maneiras que eu mais gosto de tentar construir a teologia bíblica é por meio das alianças, né? Então, a forma Isso. como essas coisas trabalham, mas mesmo que elas não sejam o foco aqui desse nosso episódio de hoje, a gente consegue perceber a importância da aliança davídica nessa fase que agora é o templo de Jerusalém, tá certo? Leon, como é que o Templo de Jerusalém, então, ele nos ajuda a avançar a história da redenção, ó, a história da habitação aqui do Senhor? Então, você tem já no período em que o tabernáculo era o lugar sagrado de Deus e ele começa, quando os israelitas trazem ele do deserto, entram na terra prometida, eles vão para Siló, e ali se torna o centro de adoração de Deus em Siló. Mas no próprio livro de Deuteronômio, existe uma previsão
quando vocês estiverem no lugar que eu escolher para a minha habitação. Uhum. Existe várias vezes essa linguagem, no lugar que eu tiver escolhido, quando vocês vierem para o lugar que eu tiver escolhido para a minha habitação, ele está se referindo a algo que vai ser posteriormente reconhecido como sendo a cidade de Jerusalém. Uhum. E aí se você quiser fazer mais conexões com Jerusalém, você pode voltar lá para Gênesis capítulo 14, onde você tem Melquisedeque, rei de Salém, Uhum. e a conexão de Abraão com Melquisedeque, Abraão com Salém, lá no começo, Uhum. e que Jerusalém é conquistada por Davi, então você tem a conexão de Jerusalém com Uhum. duas alianças, com Abraão, com Davi, sendo Uhum. aquele que conquista a Jerusalém, e Jerusalém passa a ser esse local onde Deus habita com o seu povo. Ela é chamada de a cidade de Deus, a cidade Uhum. do Deus Altíssimo. Ela é uma cidade privilegiada, a gente pode ver isso. Acho que seria é, legal comentar aqui que a expressão cidade de Deus não quer dizer que ela é que pertence a Deus, mas é mais a ideia onde Deus habita. A Exato. teologia bíblica ensina que o mundo todo é de Deus. A gente não precisa nem gastar tempo argumentando com isso. Mas a Uhum, noção aqui é mais relacionada à cidade de Jerusalém como lugar onde Deus habita, pensando por esse prisma que a gente está tentando mostrar para você, do que propriamente a ideia de uma cidade que pertence a Deus nesse aspecto. uhum. Então, o que acontece com Jerusalém é que, uma vez que ela é conquistada por Davi, ela é estabelecida como a capital do reino de Israel, do reino unificado de Israel. Davi tem um desejo, e é esse desejo de que Deus habite em um local mais permanente, tenha uma casa permanente que ele precipita a aliança davídica. Deus honra esse desejo de Davi, embora ele mesmo não construa o templo, mas Deus honra esse desejo de Davi de ter uma casa, prometendo a Davi uma casa, uma dinastia, para ele em 1 Samuel capítulo, ou 2 Samuel capítulo 7, que é o capítulo da aliança davídica. Então, Davi, apesar de não ter E, construído, inclusive, eu acho que vale um episódio, quem é, sabe no futuro, exclusivo para 2 Samuel 7. Não é não? O sim, que é que tu acha? tem muita coisa. Eu acho que talvez um dos futuros, uma das futuras temporadas que a gente deve fazer é sobre as alianças bíblicas, né? E aí Top. tratar com detalhe cada uma delas. E aí eu já aqui antecipando aqui algo que a gente ainda nem planejou, mas Acho que é isso mesmo. uma aliança que é muito negligenciada, mas que é uma das alianças eternas de Deus, que é a aliança sacerdotal com Finéias, lá em Números capítulo 25, se não me engano, ou Hum, 23, e que tem muito a ver com essa questão do lugar sagrado também, de você legal. tem uma linhagem sacerdotal que é estabelecida. E também tem a relação com a Aliança Davídica, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode explorar. Mas voltando aqui para a questão do templo, o templo ele é também visto como a habitação de Deus. A palavra Mishkan em hebraico, que significa habitação, ela é aplicada tanto para o tabernáculo, como também Uhum, para o templo, como sendo o local onde Deus habita com o seu povo. E uhum, onde Deus habita com o seu povo, o seu povo ele tem a exigência de ser um povo santo. aham, E, novamente, a gente vê o progresso do plano de Deus sendo atrapalhado ou tendo esses desvios por causa da pecaminosidade humana. Jerusalém é escolhido como a cidade santa, como a cidade onde o Deus Altíssimo habita, e o templo é a representação da sua morada com o seu povo. Mas do mesmo jeito que a cidade de Siló foi corrompida e que o tabernáculo foi destruído, Jerusalém também é corrompida, e aí os profetas vão denunciar Jerusalém, o templo é destruído novamente. Mas, como há uma conexão com a aliança davídica em relação à cidade de Jerusalém, nós também cremos que os propósitos de Deus, inclusive para Jerusalém, que é descrito em Deuteronômio como o local onde eu escolhi para habitar o meu nome, ele ainda tem uma história futura
de Uhum. restauração, porque ela é conectada com uma aliança incondicional da parte de Deus com Davi. E aqui, Diego, vale a pena a gente lembrar, então, talvez trazer agora uma ilustração prática daquilo que a gente falou no nosso primeiro episódio, né? Hum, Aqui talvez você que tá no. Se você assistiu o primeiro episódio e chegou até aqui, você é um guerreiro, né? A gente estava conversando que foi talvez. A gente estava tentando difundir coisa mais simples, mas acabamos por complicar o negócio. E faz parte mesmo, acho que é da natureza do assunto pensar sobre essas coisas de modo mais complexo. Mas aqui, como o Diego colocou aí pra gente, há um exemplo de intenção autoral. Por exemplo, quando ele menciona Jerusalém, para tentar trazer aqui alguma coisa prática e ilustrativa em Deuteronômio, essas promessas de Jerusalém para Deuteronômio, elas devem ser compreendidas à luz da intenção autoral de Moisés, hum, entende? Então, Moisés, quando fala de Jerusalém, não está pensando em uma Jerusalém celestial, não é? Mesmo quando fala de trono de Davi, quando Davi recebe as bênçãos da aliança, ele não está pensando em elementos simbólicos, como alguém pode argumentar, não é? Mas aqui é que reside, então, a importância daquela informação pré-textual, pré-teórica, a informação de contexto, de fundamento, no que a gente trouxe aqui como uma espécie de prolegômenas para vocês na aplicação da construção da teologia bíblica, porque ela nos ajuda, então, a não ficarmos entregues à subjetividade. Então, quando a gente pega, por exemplo, essas expressões de Jerusalém, de Siló, a gente precisa interpretá-las dentro do seu contexto histórico, cultural, literário e respeitando a teologia expressa dentro daquela sua porção, certo? uhum. E é, ainda desenvolvendo um pouco desse tema antes da gente passar para o Uhum, próximo, mas você vê essa ideia da, da habitação de Deus em Jerusalém, como ela vai ser retirada à medida que o povo de Deus, que deve se congregar ao redor dela como um povo santo, ele se corrompe. E a gente vê no livro de Ezequiel, é um texto clássico para a gente ver a glória de Deus se afastando aos poucos. Então, você sim. vê, a glória de Deus habitava no Santo dos Santos, ela sai um pouco, ela fica no átrio, e depois ela vai, fica no Monte das Oliveiras, e enfim, ela deixa completamente Jerusalém. E Uhum, aí é quando Jerusalém é tomada e ela é destruída. E eu acho que aqui uma lição também prática para nós, como povo de Deus, é que a gente não pode se apegar a meros símbolos, como se aqueles símbolos que Deus escolheu, eles nos deixassem imunes ao juízo de Deus quando a gente os sim, corrompe. E a sim. gente vê isso, o próprio profeta Jeremias, quando fala de olhe para Siló, olha o que eu fiz com Siló. E ele está denunciando Jerusalém. Uhum, Aqui, olha o que eu fiz com Siló. Se o nome de Siló não foi esquecido, onde o uhum, meu nome costumava habitar, vocês acham que eu não vou fazer o mesmo com vocês? uhum, Então, o interesse de Deus ele é habitar junto com o seu povo. Esse é o uhum, propósito final, é o que a gente viu em Apocalipse capítulo 21. Esse é o propósito. Então, mas Deus, ele quer habitar com um povo santo. E uhum, aí, a gente não pode presumir dos nossos símbolos como sendo algo que vá nos tornar imunes à necessidade de santidade para estar na presença de Deus. E aí uhum, eu acho que, assim como os israelitas caíram nesse erro, nós também podemos cair usando os nossos próprios símbolos como sendo como uma espécie de amuleto que nos protegem de algum mal. Contanto que a gente esteja com aquele amuleto, a gente está protegido, né? Então, é uma aplicação que eu vejo aqui na forma como Deus vai progredindo esse tema ao longo uhum, das Escrituras. O interesse de Deus não é apenas no local físico, embora ele tenha a sua importância, a gente não pode negar a importância do local físico. Deus escolheu aquele local e nós precisamos afirmar isso, mas existe um desejo a mais
do que isso, que é de Deus habitar com o seu povo, e Deus deseja um povo santo para habitar com ele. E é por E isso que a glória de Deus, ela vai se vai deixando indo, né? Jerusalém, ela vai se esvaindo, e ela e um professor meu uma vez chamou a atenção disso, quando é que ela volta? Ela volta em no nascimento de Jesus. Você Uhum, vê a glória de Deus brilhando novamente quando os anjos anunciam o nascimento de Jesus. E aí interessante. você tem esse retorno da glória de Deus Uhum, para Israel, para Jerusalém, com a vinda do nascimento de Jesus, que é como se fosse o retorno da Shekinah, que deixou o uhum. templo em Ezequiel capítulo 11, e aí você tem no nascimento de Jesus o retorno dessa glória na pessoa de Jesus, que é a representação exata do ser de Deus. E aí isso nos leva para o próximo. Uhum. A próxima instância desse tema do lugar sagrado, a instanciação do tema do lugar sagrado, que é a igreja. E aí, passar a bola para ti, Matheus, em relação a como é que a gente conecta a igreja com esse tema do lugar sagrado, e como é que a igreja contribui para o nosso entendimento do progresso de Deus em relação a esse tema. Pronto. Então, a gente, à medida que vai avançando dentro desse tema, a gente entende que a igreja ela é fundada em Atos capítulo 2. E a fundação da igreja, ela apresenta assim uma dificuldade de definição, não vou dizer dificuldade, mas vou dizer complexidade de definição. A maneira que o Novo Testamento revela isso é as muitas metáforas que são utilizadas para descrever a igreja. Então vamos lá, a gente está avançando aqui nessa perspectiva do lugar da habitação de Deus. Quando a gente chega na igreja, a gente encontra essa nova fase da história do mundo, a forma como o plano de Deus está se desenvolvendo. E a igreja, que é uma coisa que eu acho curiosa, ela é uma instituição, por assim dizer, tão complexa que não é definida pelo Novo Testamento em uma única expressão. Ela, ela é descrita no Novo Testamento por várias metáforas, a rebanho, a corpo, edifício, né? E dentro dessas metáforas, ela é descrita como o templo, como o lugar da habitação de Deus. Certo? Então a gente precisa lembrar que uma das promessas da nova aliança é que nos últimos dias, nos dias dos fins, quando fosse inaugurado, uma das grandes bênçãos da nova aliança seria o derramar do Espírito Santo. E é isso que acontece em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado, e esse derramado do Espírito Santo pode ser compreendido também como a presença de Deus, ela retornando agora. E aí, agora sim, a gente tem a, a- essa migração do espaço físico, de um local mais físico, para um local. Nessa fase da história, nessa dispensação, como nós gostamos, Uhum, certo? A gente tem, então, não mais o local, mas o evento, a reunião dos crentes como esse lugar onde Deus está habitando. E como a gente já mencionou, a ideia do microcosmo, né? A ideia de um antegozo do céu, que seria, então, o lugar máximo dessa uhum. apresentação. Eu sei que tu tem uma coisa para comentar também sobre a relação de Paulo e os construtores, Diego. Sim, Ah, eu acho que uma relação interessante em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 10. Você tem Paulo, quando fala do seu trabalho em edificar a igreja, né? Ele descreve o seu trabalho com uma linguagem bem interessante, que traz conexões com a criação do mundo, e também traz conexões com a construção do tabernáculo. Então, uhum, 1 Coríntios 3:10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, essa linguagem aqui de prudente, de sabedoria, é uma linguagem que a gente for voltar, por exemplo, para Provérbios capítulo 3 versículo 19, quando Deus descreve a sua criação, o Salomão descreve Deus criando o mundo, ele diz assim: o Senhor com sabedoria fundou a terra. Então, Paulo uhum, fala de fundamento, fala de sim. sabedoria na sua construção, com inteligência estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho.
E isso é utilizado também, por exemplo, em Êxodo capítulo 31 e 3, você tem os construtores do templo, Bezalel e Uri, e diz assim no versículo 3 do capítulo 31 de Êxodo: e o enchi do Espírito de Deus, que Deus criou Sim. com sabedoria, a criação, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar os desenhos, trabalhar em ouro e prata, lapidação de pedras de engaste, em Uhum. entalhos de madeira, para toda sorte de lavores. Então, Bem legal. Paulo faz essa conexão com o próprio Deus, né, de que ele está seguindo o exemplo de Deus, é, em, em usar sabedoria na estabelecimento desse fundamento da igreja, e isso é visto no trabalho dos artífices do templo, que recebem o Espírito de Deus, que dá sabedoria, dá conhecimento para poder trabalharem no local sagrado, e Paulo se coloca nessa linha daqueles que estão edificando, por assim dizer, um local sagrado também. Sim. Então você vê essa conexão de linguagem, essa conexão linguística, e essa é uma das coisas que a gente falou no episódio anterior, que é que Sim. a gente precisa procurar essas conexões linguísticas, né? Então Uhum. a gente não deve achar que Paulo usou essa linguagem por acidente. Exatamente. Ele está fazendo, ele tá querendo comunicar um ponto aqui específico, Uhum. de que o trabalho dele com a igreja é semelhante ao trabalho anterior de outros trabalhadores no local sagrado que receberam de Deus sabedoria para fazer essa edificação. Então, acho que uma coisa que ajuda a tentar ver isso é tanto a semelhança fraseológica como a semelhança contextual. Uhum. Então, os contextos são o mesmo, a sabedoria tá Isso. lá, a ideia de edificação tá lá, então isso é o que ajuda a gente a afirmar. Mais uma vez, essas relações, elas são mais intencionais do que geralmente a gente costuma pensar, né? Esse é o que a gente Uhum. propõe no estudo da intertextualidade. Por isso que a gente falou da intertextualidade no final de semana passado. Ó, para pastor, né? Falando de retomando alguma coisa, é sempre final de semana passado, mas no episódio passado. Pode ser que seja final de semana, a gente ainda não definiu como é que isso vai chegar até você nesse momento que estamos gravando, mas agora já você já deve estar usufruindo aí com alguma informação sobre isso. Tá bom. A gente tem mais alguma coisa sobre igreja, Diego? Você gostaria Acho de que sim, eu acho mencionar? que uma coisa importante também é de ver como é que a igreja avança esse assunto, né? Legal. E eu acho que isso tem a ver com a questão da nova aliança mesmo, como você já mencionou aqui, é, Uhum. de o Hamilton, o Victor, não é o Victor Hamilton, James esqueci Hamilton. James. James Hamilton. James Hamilton, ele fala, né, num dos livros dele sobre a presença de Deus, da habitação de Deus, um livro de teologia bíblica, ele destaca essa distinção da antiga aliança com a igreja na nova aliança, onde Deus habitava no meio do seu povo e agora Deus habita no seu povo. Uhum. Então a igreja ela avança um pouco mais essa ideia da habitação de Deus, que ela passa a ser não mais no meio do seu povo. Então o ministério do Espírito Santo tem uma distinção Uhum. entre a, Uhum. a antiga Antiga aliança. aliança e a nova aliança, da qual a igreja faz parte, não cumpre completamente, Sim. porque ela é uma É aliança importante, que ainda é vai ser importante cumprida. dizer isso. É, mas que nós temos um primeiro um cumprimento inicial Uma dessa inauguração, nova né? aliança, uma inauguração desse cumprimento que vai ser. É importante destacar também que a nova aliança não inclui apenas bênçãos espirituais, ela também reafirma bênçãos materiais. Se você lê Ezequiel capítulo 36, tem a ideia do novo coração, mas também tem a ideia também das bênçãos materiais na terra, Povo especificamente. Então, retornando para a terra. isso. Então tem tudo isso envolvido, mas a igreja avança esse tema do lugar sagrado nesse sentido também, de que Uhum. a presença de Deus está no seu povo, e isso é, é parte importante eu diria, do pré-requisito para a habitação de Deus com o seu povo, que a antiga aliança era incapaz de providenciar, que é a ideia da santificação. Uhum. Existia uma limitação na santificação Uhum. dentro da antiga aliança, que ela é superada
na nova aliança com a presença do Espírito Santo dentro do seu Uhum. povo. E Legal. aí, a partir disso, Deus pode habitar com um povo santo que ele redime e que ele faz o seu Espírito habitar dentro dele. Então, É muito legal também perceber como não sei se é uma ênfase descabida, nem sei se essa é a preocupação do Antigo Testamento, mas eu costumo dizer que as duas principais bênçãos para a gente no atual momento da nova aliança são a promessa do Espírito e a remissão de pecados, né? Sobretudo porque é essa promessa do Espírito de habitação do Senhor que vai garantir com que os outros elementos, eu consigo tentar ver então essa conexão de que é o Espírito que habita, mudando o coração, e ele garante que nós não tomemos os rumos que outrora o povo de Deus tomou, né? A gente ainda uhum, também colocou aqui no guia que a gente tem a ideia do edifício orgânico, né? E do crescimento da igreja, retomando aquela ideia lá no início de Gênesis, de crescer e multiplicar, né? De expansão nesse aspecto. Então, a igreja, como edifício orgânico, ela tem esse elemento expansivo de levar a presença de Deus. E ela, como templo também, ela é construída sobre a sua pedra angular, que seria então uhum, Cristo. E aí isso já nos conecta. Eu estava pensando aqui se isso fosse pegar esse nosso roteirozinho aqui e transformar em pregação, esse seria talvez o clímax uhum, da pregação que nós colocaríamos de fato. Cristo, então, como sendo esse ápice da da habitação de Deus, a encarnação sendo esse ápice da habitação de Deus com, com, com o seu povo, né? Até uhum, você colocou aqui, Diego, que o João ele conecta então Jesus com o templo, dizendo que Jesus ele tabernaculou entre nós, evocando toda essa ideia da presença de Deus no meio do seu povo, né? uhum, uhum. Ah, quer comentar um pouco sobre isso também? Eu acho que a- Jesus ele descreve a si mesmo como o templo. Ele não somente é o Deus que habita com o seu povo, é o Sim, Emanuel, né, o Deus conosco, sim. mas uma coisa também interessante é que essa linguagem de templo que é usada para Jesus Cristo é usada para a igreja, e a igreja é descrita como o corpo de Cristo. Então essa ideia de Jesus como clímax, e quando o seu povo se une com ele, ele se torna parte de um edifício vivo, né? Uhum. Pedro vai falar de pedras vivas. Então nós somos parte desse corpo de Cristo, parte desse templo em Cristo, que é aquilo que vai nos preparar para a habitação permanente de Deus com o seu povo no futuro. Eu acho que aqui a Uhum. gente já pode caminhar para essa última Um estágio, né, seria? instanciação, o último estágio do templo de Deus, desse lugar sagrado de Deus, e voltando agora para o fim. A gente começou no fim com a ideia de Apocalipse capítulo 21, onde Deus Uhum. habita com o seu povo, e a gente volta agora para o fim novamente, depois de ter feito essa volta inteira com a ideia do templo milenar. Então você tem é, o templo milenar como sendo um último estágio antes dessa habitação permanente. Eu acho que o primeiro estágio da habitação permanente de Deus com o seu povo já no templo milenar. E aí, eu acho que é bom comentar, Mateus, aí, na questão de como diferentes linhas teológicas talvez enxergam o templo. Será que a gente precisa enxergar o templo Uhum. milenar como sendo um templo físico, ou Uhum. existe ou é adequado pensar dele apenas de uma maneira simbólica? O que é que tu diz aí? Obrigado, pastor Diego, pela pergunta muito tranquila. Ah, mas eu acho que a gente precisa estabelecer aqui algumas questões para essa resposta, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar para responder o templo milenar é exatamente considerar tudo aquilo que o Antigo Testamento fala sobre o templo. Então, sobretudo o contexto de Ezequiel, capítulo 40, 48, as partes finais ali do livro de Ezequiel, né? Então, eu acredito que qualquer pessoa que aplicar um método histórico-gramatical, respeitando a intenção, aí volta de novo para os princípios que a gente trabalhou lá no primeiro episódio.
ela vai perceber que ela precisa compreender o templo a milenar como uma realidade literal, certo? Uhum. Porque do contrário, você estaria desconsiderando o contexto do Antigo Testamento e ah, não somente o contexto de Ezequiel, a profecia de Ezequiel, mas toda a história que a gente já tem visto até aqui de Deus indo para habitar no meio do seu povo, né? Que contrário àquela ideia platonista que eu gostei muito dessa sacada aí de que essa realidade que coisas espirituais e materiais elas são mais, ou coisas espirituais e simbólicas elas são mais verdadeiras e sinceras e mais profundas do que as coisas Superiores, sim. físicas, superiores, né? Uhum. Nesse aspecto. Então, eu acredito que sim, nós devemos ver esse templo como um cumprimento necessariamente sendo literal, que de fato vai acontecer, que de fato vai se reconstruir exatamente para que Deus cumpra a sua promessa e a sua palavra, certo? E aí a gente tem o contexto de aliança davídica, o contexto de nova aliança, o contexto de aliança abraâmica, todos trabalhando de modo conjunto. Eu tendo a ver as alianças, sobretudo abraâmica, davídica e nova, como uma espécie de complementariedade nesse aspecto, né? Então, ah, e não tem como a gente negar o elemento da terra, certo? Isso. E em não negar o elemento da terra, a gente precisa reconsiderar o templo como esse lugar de habitação. E a linguagem de Ezequiel, sobretudo, é uma linguagem que retoma isso, né? A gente talvez não teria tempo de trabalhar tudo aquilo que Uhum. Ezequiel fala, mas desde Ezequiel 6, Ezequiel 36, são as duas principais passagens, Uhum. talvez, de Ezequiel. Acho que Ezequiel 12 também tem uma coisa relacionada a isso. Mas todo esse contexto de Ezequiel, então, demanda uma restauração. Até Ezequiel 36 já fica muito claro, né? A, a, ele direciona a palavra para o povo de Jacó, Uhum. casa de Jacó, casa de Israel, né? Então, essas alianças, então, em conjunto, elas precisam que o cumprimento seja um cumprimento literal, Uhum. né? Eu acho que um ponto adicional aqui é que quando a gente fala de um templo literal num futuro, a grande objeção na cabeça das pessoas é que, será que então isso significa um retorno à aliança mosaica, um retorno à antiga aliança? E eu acho que isso é um erro de leitura em relação ao livro de Ezequiel. O Uhum, fato de você ter um templo, o fato de você ter levitas, o fato de você ter sacerdotes, não necessariamente indica um retorno à aliança mosaica. uhum, E isso é visto, por exemplo, no próprio livro de Ezequiel, acredito, na ordem em que a descrição do templo futuro é oferecida. Então, a gente precisa saber que o número 2 vem depois do número um. O número uhum, 3 vem depois do número 2. uhum, Então, Ezequiel, capítulo 40 até o 48, que é a descrição do templo, vem depois de Ezequiel 36 e 37. uhum, O que são esses capítulos 36 e 37 de Ezequiel? São descrições da nova aliança. uhum. Então, o templo que Ezequiel escreve não é um templo, não é um reviver do Da templo antiga da aliança, aliança né? mosaica. Ele é um Perfeito. templo da nova aliança. Uhum, Então, a gente não tem um retorno à antiga aliança, a gente tem um templo da nova aliança. E aí a questão que sempre vem, esse templo também tem sacrifícios, Ezequiel descreve sacrifícios. Então, esse sacrifício aqui, você tem um retorno aos sacrifícios da antiga aliança? Eu diria novamente, não. São sacrifícios da nova aliança. uhum. Então, apesar de haver semelhanças entre o templo de Davi, o templo de Salomão, entre o tabernáculo e o Legal. templo que Ezequiel descreve, eles não são a mesma coisa. Eles, Muito eles legal. estão em contextos diferentes. E aí eu diria que o templo da nova aliança que Ezequiel descreve os sacrifícios que são oferecidos nele. Então, tem várias diferentes posições sobre o que são esses sacrifícios e se eles têm um poder de expiação ou alguma Uhum, coisa assim. Eu acho uhum. que, à luz da nova aliança, à luz do livro de Hebreus, por exemplo, a gente não deve ver nenhuma eficácia salvífica Sim. ou expiatória nesse sacrifício, assim como.
os sacrifícios da antiga aliança também não tinham essa eficácia. O próprio autor de Hebreus diz que o sangue de touros e de bodes não pode purificar pecados. Então, o que eram os sacrifícios da antiga aliança? Era uma expressão litúrgica da adoração de Israel, que deveria ser oferecida em fé. Uhum. É, e não havia uma eficácia no próprio sangue de Sim. bois e de touros, de bodes que eram oferecidos. Da mesma forma, os sacrifícios da nova aliança no templo de Ezequiel não têm eficácia salvífica também, não têm eficácia expiatória. Eles são uma expressão litúrgica da adoração da nação de Israel, Uhum. dentro da nova aliança. Então, se a gente enxerga os sacrifícios como expressão litúrgica, é, os aqui da antiga aliança em fé, é, Pra- de que pra- Deus iria perdoar esses Olhando para frente, pecados, né? olhando para frente, a gente pode ver os outros, os do tempo de Ezequiel também como uma expressão litúrgica, mas olhando na direção contrária e aí tendo a figura de Jesus Cristo como aquele sacrifício eficaz para o qual os dois apontam, em direções diferentes, mas os dois apontam, e eles não têm eficácia em si mesmos, Uhum. mas a eficácia deles se encontra naquilo que para o que eles apontam. Muito, muito legal. E assim, acho que a gente ah, cobre os principais tópicos. Talvez haveria ainda alguma outra coisa para falar dentro de cada um tópico desse, sobre o lugar sagrado, a história da habitação de Deus com o seu povo. Mas eu acredito que a gente cobriu os principais pontos. Eu queria saber de você que está, querido ouvinte, que está aí nos acompanhando. Chama ouvinte, é quem assiste podcast? Acho que é, né? É, telespectadores. Telespectadores, ouvintes, telespectador, que seja, certo? Como você achar melhor. Se você. Nossa audiência. Nossa audiência, tá aí, nossa audiência eu acho que fica melhor. Então, a nossa audiência aí, se você tem alguma dúvida, alguma questão sobre isso, por favor. Acho que até é legal, talvez, que deve chegar esse conteúdo para alguém que tem uma visão diferente da nossa, até, e nós estamos bem abertos para você use o espaço aí para comentar, para contra-argumentar. A gente vai ficar feliz em revelar seu erro. Convidando os haters, né? Convidando os haters, ó. É isso aí, então, Pastor Diego, tem mais alguma coisa, palavras finais aí para o nosso pessoal, Não, pra nossa audiência. só expressar que é algo que a gente vê a beleza do plano de Deus ao longo Aham. da história. E a gente não pode se perder nas tecnicalidades do assunto e deixar de ver a beleza do desenrolar do plano de Deus. E eu acho que quando a gente começa a trabalhar esses temas em teologia bíblica, a gente vê mais claramente de como Deus é o Senhor da história, de como ele guia a história de acordo com os seus propósitos e que o nosso pecado, ele não pode frustrar os planos de Deus, mas o nosso pecado pode nos roubar da comunhão que Deus quer ter conosco. E acho que dentro, era uma coisa que eu estava pensando também em falar aqui nos meus apontamentos finais, era a ideia da seriedade do pecado, né? E aí tu falou quase o que eu estava pensando, de que, Uhum. embora o pecado não atrapalhe o plano de Deus, mas ele nos limita de desfrutarmos o plano de Deus na sua plenitude, né? Como de fato deveria ser. Né? Pense aí então na glória saindo do templo, pense em Adão saindo do Éden, pense em tudo o que aconteceu. Isso também nos lembra de Cristo, que a maneira pela qual nós podemos voltar ao Éden, por assim dizer, né? A esse lugar da presença de Deus é mediante os méritos de Cristo, o sacrifício de Cristo, que é o Deus perfeito que se encarnou para habitar entre nós, para eu estava lembrando lá quando a gente estava comentando sobre João, né, dos textos que falam de Cristo como sendo a exata expressão do ser de Deus, ele sendo a imagem do Deus invisível, trazendo para a gente então essa habitação perto e dando a possibilidade também de redenção, de reconexão. E a igreja como esse lugar de antegozo, não é? Uhum. Do céu, essa reunião, ela deve evocar na gente
um senso de anseio pelo escatom, né? Pelo final da era, pela consumação de todas as coisas. Né? Eu acho que uma das coisas que o culto dominical ele deve fazer para o nosso coração, para nossa alma, é tirar os nossos olhos mais daqui, né? Uhum. E tentarmos ver então como uma espécie de tenda do encontro, né? E aí É. acho que é muito legal você ter falado, Diego, que não é o encontro dos irmãos, mas é o encontro dos irmãos com Deus, confiados nos Uhum. méritos de Cristo. Eu gosto muito de um texto de Hebreus, lá no capítulo 2, Hebreus 11. Eu tenho lido aqui com o time da música da nossa igreja quase que todo domingo com eles. O alvo é a gente memorizar essa porção. Mas ele diz assim: ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados, Hebreus 2:11, provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão. Por isso ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia, te louvarei. Então a ideia de que, de alguma maneira, Cristo, juntamente com os irmãos, com a congregação dos santos, está se reunindo para desfrutar dessa presença de Deus e dando a nós um antigozo daquilo que queremos fazer na eternidade. Fica aí o Amém. alvo para você que está no desafio, para você que está nos ouvindo, seja um adorador ativo nas reuniões dominicais na sua igreja e tente pensar nelas como um elemento de Deus para nutrir, para se contrair e nutrir a tua fé. Certo? A gente vai ficar por aqui. Um forte abraço para você. Ó, se você chegou até aqui, né, Diego, o que é que faz? Quem chegou até aqui faz o quê? Deixa o Curte, like, comenta e compartilha. curte, comenta. A gente tem que Então, ter paciência que é dois teólogos de gabinete mexendo na internet, né? Então, dois tiozão. Eu, embora eu seja novo, nenhuma habilidade de marketing aqui. nenhuma habilidade de marketing. Embora a gente seja novo, né, Diego? Também a gente é novo, né? Também não É, vamos acabar, é. embora os cabelos não sejam mais tão férteis, mas a gente tá aqui se esforçando para servir vocês da melhor maneira. É isso aí, gente. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau.